Olá, eu sou a Vivi e aqui no canal nós contamos casos de terror, histórias misteriosas. E se você é um amante desses temas, inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar tudo de perto. Nós colocamos vídeos toda terça e sexta-feira, então nos acompanhe e já deixe seu comentário. Se você tem alguma história estranha, assustadora que aconteceu com você ou alguém que você conhece, pode enviar para o e-mail que vamos deixar na descrição do vídeo. A história de hoje é O Paço de Dyatlov. Uma história real que aconteceu em 1959 e até hoje deixa dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Em janeiro de 1959, 9 jovens partiram em uma expedição, que deveria ser apenas uma aventura de inverno, nos Montes Urais, na Rússia. Eles eram estudantes do Instituto Politécnico de Urais. Eles eram bastante experientes e costumavam fazer esses tipos de expedições. Eles eram altamente treinados e conseguiriam sobreviver a temperaturas extremas. O líder do grupo era Igor Dyatlov. Por isso nomearam a expedição com o nome dele. A missão seria atravessar uma rota de nível 3, a mais difícil na época. Mas havia algo estranho desde o início. Os povos indígenas da região, os Mansi, evitavam aquela montanha a todo custo, e eles a chamavam de a Montanha dos Mortos. Em 1º de fevereiro, o grupo montou uma barraca numa encosta aberta, debaixo de ventos violentos e neve constante. O frio chegava a menos de 30 graus. Eles comeram, escreveram nos seus diários, riram. Diante de toda a travessia, eles costumavam tirar fotos e escrever sobre como estavam aqueles dias. Eles costumavam escrever nos diários tudo o que acontecia durante aquela expedição. Entre as últimas fotos que eles tiraram, tem uma foto do grupo todo sorrindo. Eles pareciam estar curtindo muito aquela experiência, até que provavelmente horas depois algo terrível aconteceu. Algo tão assustador que fez 9 pessoas treinadas rasgarem a barraca por dentro e fugirem para aquele gelo intenso de madrugada, sem roupas adequadas, sem botas ou lanternas. Eles correram para o frio, ao invés de ficar dentro das barracas, que seria o local mais seguro. As equipes de resgate resgataram a barraca semanas depois, e ela estava totalmente intacta por fora. Porém, por dentro elas estavam rasgadas, como se eles tivessem visto ou percebido algo lá dentro, que precisassem sair imediatamente. Mas as pegadas na neve mostraram que eles saíram andando, não correndo ou lutando ou esbarrando um no outro. Eles apenas caminharam. Os primeiros corpos a serem encontrados estavam perto de uma árvore, provavelmente tentando acender alguma fogueira. Eles estavam descalços e congelados. 3 estavam entre a barraca e uma árvore, como se eles estivessem tentando voltar, mas algo tivesse os impedido. Os últimos 4 corpos foram encontrados meses depois, somente quando a neve derreteu, e eles apareceram num barranco. E aí tudo ficou ainda mais estranho e assustador, porque havia uma das meninas sem língua e sem olhos, costelas esmagadas, crânio fraturado, porém sem ferimentos externos, como se algo invisível estivesse pressionado até quebrá-las por dentro. E algo tão estranho quanto as outras coisas que aconteceram foi determinada depois. Na roupa de alguns havia radiação. Diante daquelas coisas estranhas, várias teorias foram investigadas e analisadas para se saber o que realmente teria acontecido com aqueles jovens. Mas até hoje nenhuma delas explica exatamente todos os pontos estranhos dessa história. Primeira teoria, e a mais aceita hoje em dia, teria acontecido uma avalanche de neve, especialmente a avalanche de placa, que pode ter forçado os alpinistas a saírem apavorados da barraca durante a noite. Uma camada de neve pode ter se desprendido silenciosamente, sem que nenhum deles tenha percebido, e pressionando a barraca, bloqueando assim a estrada. A pressão da neve e o medo de ficarem soterrados podem ter feito o grupo cortar a barraca por dentro e fugir depressa, sem roupas adequadas. Em confusão e escuridão, eles poderiam ter corrido morro abaixo em pânico, separando-se. Porém, na época não se havia sinais de que teria acontecido uma avalanche.
Porém, os estudos atuais mostram que podem ocorrer avalanches sem deixar tantos sinais. Mas a barraca não foi soterrada e os corpos também não tinham ferimentos típicos de uma avalanche, o que também não explicaria a falta de órgãos em alguns corpos. Uma simples avalanche ou uma avalanche muito grande não faria isso acontecer. Segunda teoria: infrasom e pânico induzido pelo vento. Essa é uma teoria que sugere que os ventos que passavam pela montanha possam criar alguns infrassons, sons baixos de nível audível, capazes de causar pânico extremo em humanos. Certas formações de vento, como vórtices, podem gerar algumas vibrações que afetam emocionalmente as pessoas, e isso poderia ter feito aqueles jovens saírem correndo sem pensar direito, em vez de se vestirem adequadamente para sair à neve. Essa teoria explicaria por que eles fugiram tão rápido e de forma inexplicável, porém não explica por que alguns tiveram ferimentos graves internos, e nem por que parte dos corpos estavam ausentes e separados. Terceira teoria: testes militares. Talvez os soviéticos estivessem naquele momento fazendo testes de suas armas. Talvez os soviéticos estivessem testando suas munições. Poderia ter ocasionado aqueles danos internos nos corpos das pessoas. Há também uma teoria de que entre os 9 havia um senhor que não era estudante. Ele era o mais velho daquele grupo, que ele seria algum infiltrado, com um nome falso se disfarçando no meio dos jovens. E talvez os soviéticos tivessem percebido que ele era um intruso tentando descobrir algo. Então teriam assassinado todo o grupo por conta dele. Só que isso nunca foi comprovado e nunca se achou nada mais aprofundado sobre a história desse homem, e nem foi confirmado que ele estava disfarçado ali no grupo. Também há a teoria de interferência humana. Algum grupo local de índios, como os Mansi, que viviam ali na região, poderia ter atacado as 9 pessoas. Algum outro criminoso. Porém, essa teoria foi derrubada porque os próprios indígenas ajudaram no resgate e em toda a investigação. Então não faria nenhum sentido essa teoria. Não foram encontradas pegadas fora do grupo, nenhum vestígio de outras pessoas ali no local. Além do que, a forma como os corpos foram encontrados não se encaixam com o ataque de algum outro grupo de humanos. Inclusive, o grupo não era de 9 pessoas, inicialmente eram 10. Só que um dos participantes não conseguiu subir a montanha devido a dores que ele estava sentindo. Ele foi bem investigado no começo, só que o álibi dele era forte, ele sempre quis descobrir o que realmente teria acontecido com os amigos dele. Então ele foi descartado como suspeito. E a última teoria, e tão estranha quanto as outras, seria de fenômenos extraterrestres ou paranormais. Os moradores da região teriam visto luzes no céu, coisas estranhas e sem explicação, o que deu a ideia de sugerir OVNIs ou extraterrestres, que poderiam ter feito aquilo com as pessoas. Porém, não há nenhuma prova, não há nada para se afirmar que isso realmente ocorreu. Isso explicaria os ferimentos estranhos que nunca foram totalmente explicados pela ciência. Entre as últimas fotos do grupo também foi achada uma fotografia que tinha algo estranho que foi fotografado perto do grupo. Algo grande e alto. As pessoas associaram a alguma criatura, como o Homem de Gelo ou Yetis, que tinham muitas histórias locais e teorias ali da região que existiam esse ser, como o Homem de Neve mesmo. Só que, claro, isso também não foi comprovado. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite com aquele grupo de amigos. Apesar de hoje em dia ser aceito a teoria da avalanche de fenômenos naturais, muitas pessoas duvidam dessa teoria e acabam criando diversas outras teorias devido a todo fato estranho ter acontecido ali e nunca ninguém ter explicado. Porque apesar de todas as teorias fazerem sentido, elas também têm brechas que deixam dúvidas a respeito de cada uma delas. Você já conhecia essa história? Se você conhecia e tem algo que eu não citei, pode deixar aqui nos comentários, falar o que você acha, qual a sua opinião do que realmente aconteceu naquele dia. Eu particularmente acho que todas são críveis, porém tem muitos furos também. Na minha opinião, provavelmente foi algum experimento dos soviéticos que acabou fugindo de controle, sem querer ou mesmo querendo, acabou tirando a vida daquele grupo de jovens. E nunca ninguém conseguiu explicar. E é isso. Até o próximo vídeo, até as próximas histórias. Até mais!